você que está aí no nosso canal da Multiprosa aqui na CDL BH, acompanhando elas e tal. A gente numa temporada falando de mulheres do ISD que se destacam com seus negócios de impacto. E hoje eu tô tendo uma satisfação enorme de estar com uma pessoa incrível. Lógico que eu vou ler porque é daqueles currículos que a gente ama, daquelas pessoas que fazem 1 milhão de coisas que nos inspiram absurdamente. E a Marcela Mafra é uma dessas mulheres. Ela está à frente da Liberte-se Negócios de Impacto, Negócios Sociais. Negócio social de impacto. Negócio social de impacto, tá vendo? Nem lendo, eu tô acertando hoje. Ela é formada em Relações Públicas, tem MBA em Administração Estratégica, consultora internacional do capitalismo consciente, 13 anos de experiência em instituição financeira, mãe de 3 meninas, 2 cachorros, vem de uma família de mulheres fortes e talvez por isso seja alimentada, né, por tanta inspiração, que hoje ela vai contar um pouco pra gente sobre a trajetória de mulheres incríveis que ela faz dentro do trabalho da Liberte. E ela me contou uma frase que veio da mãe e que ela fala bem assim: dela herdei a paixão pelas coisas simples da vida, dela veio a coragem, o apetite por desafios e o que hoje entendo como minha vocação, contribuir para que mulheres possam viver melhor nesse mundo. Bem-vinda, Marcela. Obrigada, Samara. Estou muito feliz de estar aqui. Falar sobre esse tema para mim é sempre muito importante, faz parte da minha vida, do meu propósito, né, que se mistura. É isso mesmo. E se mistura e já começa, eu já vou fazer a primeira pergunta para você contar como que a Liberte funciona e como que conectou isso na sua vida e como que isso vem sendo feito. A Liberte é um negócio de impacto, né? Foi fundada em 2013 e trabalha com a inclusão socioprodutiva de mulheres em privação de liberdade e egressos do sistema prisional. Funcionou dentro do complexo penitenciário Estevão Pinto, até 2020, quando veio a pandemia. E em 2020 descobri a minha ingerência do negócio, né? Porque eu só tinha fábrica dentro da penitenciária. E 2 anos sem poder voltar. Imagino. E enfim, estamos reinventando, né? Reinventando. Mas assim, fala um pouco mais. Você tem um negócio que você capacita essas mulheres, né? Me conta mais detalhes, assim. Elas estão presas, elas estão pagando a pena. Sim. Né? Como é que... enquanto elas estão reclusas, eu tenho eu tinha, né, na verdade, uma parceria, um contrato de cooperação técnica com o Estado. Ah, tá. E esse contrato me permite capacitar as mulheres em privação de liberdade. E você capacitou elas com a costura? Com a costura. Isso. Sim, na verdade, foi o início de tudo, a costura. Porque a costura, na verdade, ela vem como o negócio. Tá. Né, para gerar a renda, a autossustentabilidade do negócio. E elas terem uma ocupação, um ofício, porque eu imagino que aquele momento delas ali, presas, né? Assim, como que é o termo correto? É presa? Não elas falam detentas, mas mulheres eu uso mulheres em privação de liberdade. Tá. Então, em privação de liberdade, e aí ela precisa se ocupar. Então, a motivação, você acha que foi essa, sim? A princípio, sim, sabe, Samara? A princípio, elas vão pela remissão de pena, porque a cada 3 dias trabalhados, elas têm um dia de remissão. Ok. Nem tanto pelo salário, que são os 3/4, né, do salário, mas quando elas entendem a importância de estar ali do trabalho, não é só sair do alojamento. Tá. Aprender uma profissão. E a Liberte, ela trabalha com uma jornada, né? Que eu classifico como Jornada Liberte, que tem a capacitação técnica, mas com o passar do tempo eu entendi que só capacitando tecnicamente não era suficiente. Isso é muito legal, porque a gente percebe... a gente, né, você tem uma formação técnica, eu tenho, e todo o histórico, assim, das pessoas que a gente conversa, a gente percebe muito que, assim, não, eu vou ensinar ela a fazer alguma coisa e vai ser ótimo para ela. Ela não precisa só disso, né? De forma alguma. Ela precisa de muito mais, né? São mulheres excluídas, né? Elas já são excluídas pela cor. 66% das mulheres presas são negras. Olha só. São mulheres que não têm escolaridade. Então, elas já trazem isso
de ela fora. Já tem isso, né, dela. Antes de ser presa, ela já tem esse combo. Nossa, então como é que você vai tirar isso de uma pessoa tecnicamente? Não é, é Não, mais. Muito. E como você descobriu isso, assim? É o dia a dia. Eu acho que muito a questão da empatia. Com o problema, né? Porque antes de trabalhar com as mulheres era invisível isso pra mim. Okay. Né? Assim como é invisível para muitas pessoas da sociedade. E meu trabalho é justamente dar visibilidade para essas mulheres. Então, quando eu entendi que elas eram mulheres iguais a nós, mulheres, sim, né? Mas não com os benefícios, né, que a gente teve, eu falei, gente, eu preciso fazer algo mais. Então, veio a capacitação técnica e a parte de desenvolvimento humano. Sim. A fala delas é muito diferente, principalmente quando elas entram... É reativa? É o quê? Não, muita gíria, a forma que elas conversam. Se ela fosse entrevistada, por exemplo, por uma empresa, ela poderia ser desclassificada na primeira etapa, por exemplo. Mas assim, é um vocabulário ruim, né? Por tudo, né? Por tudo do contexto que ela vive? Ou é alguma coisa no sentido assim... como que eu quero falar? Não tem uma formação, não tem, assim, formação. Reativa, sabe? Sim, são. Agressiva a palavra. Agressiva não. Agressiva é uma palavra não. Mas elas são reativas. Reativas. Elas na verdade, elas estão se protegendo. É uma forma de se proteger. Então, essa parte de desenvolvimento humano, autoestima baixíssima, né? O histórico familiar muito debilitado. Então, a gente precisa trabalhar isso nelas. Para elas saírem em liberdade, que muitas vezes é temida a liberdade delas. Olha né? só. Elas ficam doidas para sair, mas tem medo do acolhimento. Eu nem preciso falar que existe um roteiro que a gente já fugiu, né? Mas assim, também fugindo do roteiro. E a relação com os filhos? Olha, enquanto elas estão empregadas, é muito, muito óbvio, assim. Como elas recebem 3/4 do salário mínimo... Explica isso, né? Que essa parceria sua com o Estado divide o salário que elas recebem, é importante. Sim, os 3/4 do salário mínimo são divididos em 3 partes. Isso. 50% vai para elas se manterem dentro da penitenciária ou mandarem para a família. Elas recebem um cartão, às vezes elas deixam com a família. 25% volta para o Estado, quer dizer, elas estão se pagando ali enquanto elas estão lá, e 25% vai para o pecúlio, que é uma poupança, que quando elas saem, elas podem acessar. Usar isso. E aí a relação, voltando à relação dos filhos, quando elas estão com esse benefício, né, mandam o dinheiro para quem está cuidando dos filhos, esse dinheiro ele serve para ajudar na educação, na alimentação. Né? Então, naquele momento, elas são super valorizadas pela família. Entendi. Mas eu já vi casos que elas saem e voltam. Nossa! E aí, eu já ouvi isso, assim, que elas tinham um benefício, né? Eu estava em outra penitenciária, na verdade, de gestante, que eu fui conhecer. E naquele momento, tinha uma mulher que ela tinha um benefício de 7 dias, ela desceu. E quando ela voltou, eu estava no momento que ela poderia ir de volta, na verdade. E ela falou, eu não quero. Eu passei fome, meu filho passou fome, e, enfim. Então, quer dizer, ela não tem essa estrutura lá. Eu acho que eu me perdi, mas só voltando do... Não, a gente perguntou da relação dos filhos. Agora, é isso, gente, assim. Você fala uma coisa que a gente vai precisar de fazer um recorte. Ela tá numa situação tão delicada que para ela estar ali numa privação de liberdade é melhor. Olha que peso dessa frase, olha o tamanho do impacto que a gente pode causar na vida de uma mulher quando a gente resgata, quando a gente se propõe a resgatar essa mulher, né? Exato. Então, assim, a gente foi perguntar do filho, não, gente, eu prefiro estar aqui presa porque eu consigo dar uma condição melhor pro meu filho. Que peso isso, né? É bem pesado. Claro que isso não estou generalizando. O dia a dia, né? Porque enquanto elas estão lá e mandando dinheiro, a família valoriza. Aham. E aí, quando ela sai e ela não consegue colocar esse dinheiro em casa, por quê? Ela não consegue um emprego. Claro. Então, ela não vai conseguir levar esse dinheiro. E a família, dispensa, sabe? Então, mas é bem esse recorte que eu tô fazendo, porque assim, aqui quando a gente fala assim, a autoestima tem que ser resgatada, meu Deus,
Nesse caso aí, é mais do que um resgate, porque a pessoa, assim, ela tá no pior dela. Poxa vida, eu estive presa, eu estive contribuindo com a minha família, agora que eu tô aqui, eu não sirvo mais, né? Eu penso na cabeça dela, uma fala desse tipo. Você tira uma pessoa desse lugar, né, Marcia? Tiro. E eu vou falar, hoje a questão da reincidência criminal, ela é alta, né? 32%, me parece. A Liberte-se, com o trabalho que a gente desenvolve, eu tenho um grupo controle de 19 mulheres que eu comecei a medir em 2019. Não, 2017. A Liberte é de 2010. É importante a gente falar. Então, a gente tá... eu já tô parte, tá? Porque eu me envolvo tanto. É ótimo isso. Sim, a gente já tá aí há 14 anos. Então, é muito tempo para você ter números, né? Sim, exato. Mas eu comecei a ter a consciência que eu precisava medir desse impacto a partir de 2017. Eu comecei a medir esse impacto. E são 19 mulheres que eu comecei a medir e a reincidência delas é 0. A Liberte-se é 0, enquanto o normal é 32% ou 4%, né? Os números que a gente tem, a Liberte-se é 0. Elas saíram, elas estão empreendendo, ou então de carteira assinada. E aí, quando eu falo de trabalhar a parte de desenvolvimento humano, a parte gerencial, que também é trabalhada com elas, a parte de empreendedorismo, é isso, porque às vezes elas vão sair, elas não vão ter a oportunidade de trabalhar numa confecção, por exemplo, mesmo faltando mão de obra qualificada. Né? Isso é muito legal a gente falar. Isso é um recorte, eu até arrumei. Isso é um recorte super importante, porque hoje, quando a gente fala da cadeia da moda, existe um gap muito grande que é essa formação da mão de obra, né? Tem a concorrência externa, não acho que seja a pauta aqui, mas a gente precisa de falar, não tem um artesão, não tem uma bordadeira, não tem uma pessoa, né, que faz esse reparo. Então, o que a gente faz? Descarta e compra um novo. Exato. Né? Não tem, eu não sei se vocês lembram, eu lembro de costureira, que a gente tinha aquele tempo, né, de ir lá comprar um tecido, fazer uma roupa. Hoje não, essa não dá, compra outra e enfim, né? Poderia essas mulheres ocuparem esse espaço dentro dessa formação, dessa necessidade que a gente vê, né, do mercado, e que elas estão sendo formadas. Então, assim, tecnicamente você prepara elas para isso. Sim. E aí, o gargalo disso tudo, o depois, é que as empresas acolham essas mulheres. Então, isso é muito difícil, sabe? Imagino. Pelo estigma de egressa, né? As pessoas não pelo lugar que ela ocupou, né? Exato. E é claro que a gente não vai culpar. Nela mesmo, né? Ela mesmo. Ela mesmo. E é claro que a gente não vai culpar a sociedade, porque, claro, quem já não sofreu uma violência? Mas isso precisa mudar. Sim. Né? Então, hoje a gente fala sobre a inclusão de mulheres negras, LGBT, PCDs, e nunca se fala de mulheres em privação de liberdade ou egressas do sistema prisional, porque elas são invisíveis. Realmente invisíveis. Gente, ser invisível é quase que pior do que ser discriminada, não é? Assim, que coisa horrível, né? Ela não existe. Ela não existe. Não existe. É uma população invisível. E aí você vai pensar na penitenciária, né? Aquele muro ali, são 450 mulheres, a penitenciária que você trabalha. Que eu trabalhava, né? Sim. Porque... e aí você vai entender que o combo de tudo tá ali dentro, sabe? Então, são mulheres que realmente precisam de ser vistas, dar visibilidade. E elas estão em idade economicamente ativa, né? Eu participei, semana retrasada, de um evento. E aí, falando sobre o quanto tem aumentado o número de mulheres, de crianças que estão sofrendo, perdendo os direitos. E eu falei, claro, não tem mãe, tipo assim, porque as mães estão presas, né? E as mães normalmente era o esteio da casa. Sim. E aí não tem, vai aumentar o número. Isso é regra, não tem como, né? Então, e a população considerada jovem de 15 a 29 anos... Quantos anos que elas têm, mais ou menos? A maior média, 18 a 29, que é economicamente ativa. Tá. Que é exatamente a população que a gente precisa, assim... Né? Capacitar para voltar. Então, tem esse desafio. Hoje, Sâmara, o desafio é que para a Liberte-se, né? É trazer clientes
empresas potentes que entendam e que acolham essa mão de obra. Ok. E às vezes não vão ser costureiras, igual a gente falou. Às vezes, por exemplo, eu tenho meninas, né, que elas estão trabalhando como gerente de restaurante. Que lindo. Né, que foi a oportunidade que ela teve. Outra que montou um trailer de lanche. Legal. Sabe? Então, quer dizer, outra trabalhando num salão, montou um salão. Mas vamos falar, a gente precisa sair um pouco, né, da situação delas, porque me impressiona muito. Você já me contou uns casos, algumas amamentando, uma situação muito delicada, né? Assim, eu acho que isso mexe muito com a gente, principalmente sendo mãe, enfim, pensando, se colocando no lugar delas. Nós vamos pensar no modelo de negócio da Liberty, até para a gente aproveitar esse tempinho do programa e atrair, né, as pessoas, contar um pouco de como é que funciona como agente catalisador, né, eu acho, do negócio que você se propõe fazer. Para a gente atrair empresas, me conta assim, como que funciona? Então, a Liberty, para ela se autossustentar, ela faz ecobag para eventos. Tá. Tem a moda, né, que é a Liberties, que é a moda de impacto, que é um braço, uma extensão fashion da Liberty. E uniforme também a Liberty faz. Então, a gente precisa... Na verdade, a Liberty, ela nesse momento, pensando no ESG, enfim, na questão da sustentabilidade, ela se coloca como ponte. Sabe? Entre empresas que querem investir em sustentabilidade, que na verdade elas empresas de diferentes segmentos, de diferentes portes, elas podem procurar a Liberty e falar, eu quero apoiar a causa da Liberty. Sim. Tá. Eu gosto de falar que não é um projeto, é um negócio. É um negócio. Né? Porque não é uma doação. Tá. Não, lógico que um patrocínio, uma doação também são bem-vindos, né? Sim. A Liberty, ela faz parte do... Mas existe um modelo estruturado. Mas existe um modelo que a gente tem que falar. Exatamente. Né? Porque contratando um trabalho, um serviço da Liberty, mais mulheres podem ser impactadas. Né? Mais mulheres a gente pode mudar a vida. E elas vão voltar para a sociedade, porque no Brasil não tem prisão perpétua, graças a Deus. Né? Nem pena de morte. Então elas vão voltar. Então, as empresas, conscientizar as empresas da responsabilidade que elas têm no mundo, né? Não só em torno da localidade, né, que ela atende. Da comunidade do entorno, né? Da comunidade que ela impacta, vamos falar assim. Ela tá ali numa região, às vezes aqui, na região, né, aqui dentro do estado de Minas Gerais, ela impacta numa comunidade e ela quer... igual você trouxe, né, do ponto de vista do ESG, pensando nos pilares, como ela vai desenvolver os pilares do ESG, eu trago, eu não sei se para o social ou para a governança, né, eu acho que pode transitar um pouco ali também, por conta dessa parte de inclusão, né, também, igual você colocou. Então, ela poderia apoiar a Liberty num projeto que ela apoia a formação dessas mulheres, né? Sim. E depois ela utiliza essas mulheres como recurso para a empresa, abre uma oportunidade de emprego, alguma coisa nesse sentido. Ou na execução de produtos, no caso delas serem capacitadas, como você trouxe da Ecobag. Exatamente. Entendi. Esse é o modelo de negócio da Liberty. Entendi. E me conta assim, um caso que você acha que, assim, que é bem emblemático, que brilha seus olhos e fala assim, é isso, é aqui que... Nossa, são vários, né? São vários. Eu vou te contar uma coisa que eu fiquei muito tocada. Tá. Um determinado momento na penitenciária, que uma delas falou assim, o que eu tenho no meu sangue, eu lembro que apontou o braço, é o tráfico, meu pai era, meu homem era, meu avô. E aí nesse dia eu fui embora muito brava, eu falei, gente, meu trabalho não tá servindo pra nada. E fiquei uma semana fora pensando, e quando eu voltei, eu falei, olha, na verdade você não tem o tráfico. Chamei ela para conversa, falei, você me incomodou muito, e não é isso que você tem. Você é líder, você é uma pessoa, você tem liderança, né? E ela é realmente uma pessoa que tem a liderança. Essa habilidade, né? Essa habilidade, tem. Eu falei, quando você sair daqui, você vai ter seu próprio negócio e você vai impactar as pessoas da sua comunidade, da sua família, para que elas não possam estar onde você está hoje, né? Que evite. Então, isso para mim foi muito, muito impactante, assim. Ela saiu? Saiu. Saiu. Ela é linda, sabe? Nossa, inclusive, ela fez um lookbook pra gente,
com as... ela foi uma modelo, foi, que linda. Não, ela foi super bonito o trabalho. Que linda. E uma outra recente, que também tá livre, que eu fui visitar, porque eu gosto de visitar, assim, quando é possível. Ah, sim, nas casas, depois? Ai, que legal. Eu vou quando é possível, assim, claro, né? Eu vou. E ela tava grávida, ela falou assim, adivinha, tô grávida. Eu falei, eu fiquei super feliz, ela já tem um filho. E aí ela falou, vai chamar Marcela. Ah, meu coração. E aí ela falou assim, e Marcela com 2 L's, que meu nome tem 2 L's, né? Que legal. Eu falei, gente, eu não tô acreditando, sabe? Isso aí é tão bacana. Eu sei. Sabe? Tem um significado muito mais do que o nome, mas é a mudança que fez na vida dela, né? Não, então... sem dúvida alguma. Nossa Senhora, que legal. Futuro, Marcela, quais são seus planos, os planos da Liberty? A gente tem conversado muito, sabe, gente? Então, a cada pergunta, assim, traz umas respostas, né, pra gente, de algumas coisas. Eu acho que o futuro, se eu for pensar o que eu quero pro futuro, pra Liberty, eu penso em retomar o trabalho dentro da penitenciária e fora, e também ampliar esse público para mulheres em vulnerabilidade em geral, não só, porque a prisão é geral, né? Não é só estar presa dentro da penitenciária. Não é só física, não né? é só física. As mulheres em estado de vulnerabilidade, e eu já vivi muito isso, assim, da gente com o brechó, a gente resgatar uma mulher que às vezes estava em situação de vulnerabilidade mesmo, assim, violência doméstica, Exato. Tem muitos casos, né? E que ela fala assim, olha, com essa renda você me permitiu parar de apanhar, né? Assim, Sim. Sair do tráfico, enfim, né? Coisas que a gente acha que são a realidade, e eu não vou falar que é pequeno, né? Mas que com poucas ações se resgata. Sim. Né? Na verdade, às vezes, Samara, elas nem sabem que isso é uma vulnerabilidade. É um contexto que elas vivem. É isso. Então, esse trabalho é super importante, né? Desse resgate delas entenderem a autonomia que elas podem ter, né? Então, o futuro, eu penso sobre isso, né? Mas para que o futuro aconteça, eu preciso, né? Na verdade, de parcerias. Mudar esse contexto social não é fácil, sim, né? E precisa de parceria, sim, do Estado, da sociedade civil e de empresas, né? Grandes e pequenas. E fica a dica, quem tá ouvindo, né? Conta, Marcela, aproveita essa câmera e conta, né? Como que as pessoas podem te encontrar, como que elas podem apoiar. Se ela tem um projeto lá e não sabe muito como tirar do papel e que possa associar, aproveita para dar esse recado. Eu acho que você falou tudo aí, né? A Liberty é sempre aberta, a Marcela é sempre aberta à parceria. É o que eu acredito que são elas que se formam e se fortalecem. Então, fica aí, né? Eu tô à disposição, e se quiserem conhecer um pouco mais, o Instagram da Liberty é o @liberty.negócio-social. Liberty com 2 S? Liberty... Não, Liberty normal, escreve Liberty tudo junto. Um só, tá. E o do Instagram da Liberties é o Liberties Brasil. Liberties são 2 S. Liberties Brasil são 2 S. Lembrando que a empresa ela tá no momento de reestruturação. Então, eu Marcela sozinha tentando voltar ao que era, pelo menos ao que era, que já estava num momento de crescimento, né? Mas Marcela não tá sozinha mais, né? A gente tá abrindo uma oportunidade, né, para ela contar um pouco do trabalho. É um trabalho maravilhoso. Eu sou, sim, extremamente fã e acho que a gente... acredito no coletivo, né? E nesses elos que você falou tão bem aí, que vão aparecendo pra gente, para que a gente possa ampliar. Porque... se a gente não trouxer esse olhar, né, para dentro das empresas e para a possibilidade das empresas apoiarem, a gente não sai do lugar. E nessa vida a gente tem que pensar, né? Sim, é responsabilidade. Eu acho que a gente fala sobre SG, sustentabilidade, eu acredito na responsabilidade. Isso. É isso, a integridade e responsabilidade de cada um. Nada mais do que isso. A responsabilidade, ela engloba o SG, ela engloba todas essas palavras novas que vêm aí. É responsabilidade. E você deixou uma frase tão linda. Ai, Jade, não me corta. Ela deixou uma frase tão linda que eu vou até contar.
Eu abri com uma, mas eu vou fechar com outra, porque e a Jade eu tenho certeza que vai colocar ela, quando ela for divulgar tudo, né? Pensar em práticas sustentáveis e criação de valor na sua cadeia produtiva não é moda, é responsabilidade social. Exato. Esse é o nosso papel. Ai, que bom, fiquei muito feliz. Eu também, Samara, muito obrigada pela oportunidade. E é muito bom conversar com pessoas que estão alinhadas, né? Isso. E a gente sabe que isso é real. É real. Muito feliz, muito obrigada mesmo, viu? E parabéns pelo trabalho. Muito obrigada.